Bem, para Mihaly, para uma pessoa ser considerada uma pessoa criativa, ela precisa ter reconhecimento público. Relacionando esse pensamento ao nosso Monteiro Lobato, ele foi um importante editor de livros inéditos e também autor de importantes traduções. Contista, ensaísta e tradutor, Monteiro Lobato é bastante conhecido entre as crianças, pois se dedicou a um estilo de escrita com linguagem simples, onde realidade e fantasia estão lado a lado. Sendo assim, Monteiro Lobato é criativo, pois, como descreveu Mihaly, facilitou o meio de interação entre o criador e a sua audiência, permitindo a interação entre o pensamento do indivíduo e o contexto sociocultural. Para que uma pessoa seja considerada criativa, é ainda necessário que ela seja reconhecida intelectualmente dentro de um campo específico. É aí que a gente lembra dos famosos juízes especialistas, pois estes eles vão julgar se algo que você cria é original ou não. Remetendo a Monteiro Lobato, que foi um advogado, um escritor, um editor e um desenhista, e também nós podemos considerá-lo como precursor da literatura infantil no Brasil, pois suas obras eram traduzidas com uma linguagem super acessível e ele utilizava de fantasias para criar novos personagens e realidades. Monteiro Lobato ele não foi somente reconhecido nacionalmente como mundialmente, pois diversas das suas obras sofreram traduções e adaptações a diversas línguas em vários países. Aqui no Brasil, a sua obra mais conhecida foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde também sofreu adaptação a peças e a dramaturgia no Brasil. O que fez Monteiro Lobato ser criativo? Acredito que o contexto deva ter influenciado bastante. Se você for observar as obras de Csikszentmihalyi, esse autor afirma que antes de olhar apenas um produto final, um produto considerado criativo, você deve observar a trajetória de vida, o contexto, as experiências vividas pela pessoa considerada criativa até chegar ao produto. Aí você vai entender o porquê que aquele produto foi feito daquela maneira, como é que ele foi influenciado. Então, basta observar a trajetória de vida de Lobato. Ele foi uma criança que foi alfabetizado pela mãe, então logo aí ele já nasceu a paixão dele pela leitura. E quando ele foi morar com o avô, ele teve acesso a uma biblioteca extensa que o avô possuía. Quando ele foi para a escola, ele começou a produzir os seus primeiros contos nos jornais escolares. Então, tudo o que Csikszentmihalyi afirma é que uma pessoa para se tornar criativa, ela deve ter estímulos, ela deve ter acesso a livros, ter acesso a mentores, coisas que o Lobato teve acesso. Outra característica de alguém criativo que Mihaly apresenta é que essa pessoa tem pensamentos divergentes, tem traços de personalidades que fogem, que querem quebrar regras, que quebram as regras impostas. Lobato, quando era menino, era considerado uma criança travessa e irrequieta, e também escandalizou a sociedade quando ele se recusou a receber a primeira comunhão. Então, características que são consideradas de pessoas criativas. Outro fator importante para o desenvolvimento criativo, segundo Mihaly, é a experiência e o conhecimento que você tem na área específica que está tentando atuar. Você pode estar tentando entrar com algo novo, mas você precisa respeitar certas regras, certos preceitos, e aí é onde seu conhecimento e sua experiência vão entrar. No caso de Monteiro Lobato, hoje ele é considerado patrono da literatura infantil brasileira, mas ele inicialmente era advogado, promotor. Ele foi se dedicar à escrita depois de conseguir a fazenda do avô como herança. E nessa época ele inclusive criou um personagem muito famoso, que é o Jeca Tatu, muito polêmico também. Eventualmente ele acabou perdendo a fazenda, mas ele continuou se dedicando à escrita e também criou uma editora, se tornou editor. Algo curioso nisso que ele, como editor, ele gostava de fazer capas chamativas, coloridas para os livros dele. Citando Mihaly de novo, é importante lembrar que fatores pessoais são muito importantes para o seu processo criativo, como motivação, pensamento divergente
e os seus valores pessoais. Tudo que aconteceu na vida dele e a eventual falência da editora e a criação de uma nova editora culminou na criação dos personagens da Narizinho, das Reinações de Narizinho, que se tornar o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E como Mihai diz, se você quer tentar realmente colocar algo novo numa área de conhecimento, você não pode estar satisfeito com o que já existe. E Monteiro Lobato é o patrono da literatura infantil brasileira por isso. Ele não quis se ater ao obscurantismo, a valores morais que já existiam, e não desenvolveu o pensamento crítico das crianças. E ele foi além.